Seja muito bem-vindo ao Pouco Sei, esse podcast que tem o objetivo de apontar sempre para Jesus. Venho agradecer principalmente às curtidas, aos comentários, aos compartilhamentos e também venho pedir, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, nos ajuda a continuar compartilhando, dando seus feedbacks, isso nos ajuda cada vez mais a melhorar o canal e principalmente levar a palavra do Evangelho para várias pessoas. Espero que posso contar com vocês no YouTube. Se está ouvindo a gente no Spotify, siga a gente, compartilha. Isso nos ajuda também nesse entendimento. E só tenho a agradecer a vocês e que Jesus está fazendo, o Espírito Santo está à frente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos seguir. Hoje, esse episódio, a gente vai seguir aquele estudo em cima de Marcos. A gente vai fazer Marcos 9. Sempre vou trazer um pequeno plano de fundo, que eu venho trazendo de todos os Marcos. A gente já tem uma bateria ali até Marcos 8. Então, se você não ouviu, tem uma playlist. Você consegue também ver para trás os vídeos para trás. E aqui em Marcos 9, a gente vai ter várias revelações de Jesus, como todos estão acontecendo. E tem um ponto ali que eu acho muito legal, que eu vou enfatizar. Mas antes, Marcos. Marcos é um evangelho mais curto. A gente entende que é um evangelho muito rápido. Mas por quê? Marcos quer trazer uma visão de Jesus como um servo sofredor. Um servo, ele só tem ações. A gente não se importa com tantos detalhes, espera que ele haja. Então, por isso, o evangelho de Marcos aparentemente parece ser rápido. Mas por que ele fez isso? Tem o povo de Roma, a população de Roma estava sendo perseguida, principalmente gentios. Então, essa forma desse evangelho, essa boa notícia, vem trazer uma mensagem de esperança para esse pessoal que estava sendo perseguido, porque o mestre deles também foram perseguidos e o mestre dele também sofreu, mas ele venceu o mundo, então vamos ter bom ânimo, a gente também vai conseguir vencer. E essa é a mensagem que Marcos traz como plano de fundo para os dias de hoje. O sofrimento faz parte da nossa vida, o sofrimento faz parte da nossa realidade. Em Marcos 9, a gente vê ali o primeiro versículo, ele já começa aqui, e se você prepara sua Bíblia, seu caderno, lembrando, se tem alguma revelação, algum ponto, coloque aqui nos comentários como feedback, para a gente buscar cada vez melhorar, cada vez mais evoluir dentro do canal, e venho sempre agradecer a posição de vocês. Obrigado, então vamos lá. Marcos 9, a gente já começa com o versículo 1, pelo menos na minha Bíblia aqui, ela não tem um subtítulo, meio que ao final do Marcos 8, parece que ficou faltando, a perna ali para finalizar. Mas por quê? Em Marcos 8, Jesus está falando sobre a sua morte e sua ressurreição. E aí ele está falando das pessoas que querem guardar a sua vida e vão perder, e as pessoas que querem, as pessoas que se dão a vida pelo Evangelho e vão ganhar a vida eterna, nesse sentido, Em Marcos 9, a gente tem uma revelação de Cristo, mas na verdade ele está preparando para os próximos versículos que vão acontecer. Então vamos ler junto e vamos dar sequência. Bora lá. Marcos 9, 1. E lhes disse: garanto-lhes que algum dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Aqui é interessante, muito legal, o evangelho Jesus traz o quê? O que ele quis dizer aqui? Muitas pessoas vão falar assim, mas os discípulos morreram. Aqui está errado. Na verdade, não. Jesus está fazendo um apontamento do próximo passo que vai acontecer. Na minha Bíblia está como transfiguração, um subtítulo. Mas o que é essa transfiguração? É algo de dentro saindo para fora. Ali a gente vai ver total a glória do Senhor Jesus dentro desse processo. E alguns discípulos vão ver isso antes da sua morte. Então vou dar sequência, ler do 2 ao 13, beleza? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom que estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e o envolveu, e dali saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam o monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles
guardarão o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Eles perguntaram: por quê? Os mestres da lei que é necessário que Elias venha primeiro. Jesus responde: de fato, Elias vem primeiro restaurá-lo todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Então, a gente tem um bloco, o versículo 1 apontando para isso. O que é? A gente tem aqui várias coisinhas, vários detalhezinhos. Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva eles para o alto monte. E a gente vê a transfiguração, né? Suas roupas se tornam brancas, deu branco e transparente, como nenhuma bandeira no mundo seria capaz de branqueá-las. O que a gente está vendo? A glória. Jesus com o corpo glorificado na frente dos seus discípulos. Jesus mostrou o que estava dentro dele, toda aquela glória, toda aquela imensidão para a visão dos seus discípulos. E aqui a gente vê a figura de Moisés e Elias. Por que esses caras? Eu pergunto para vocês. Esses caras são: Elias representa os profetas e Moisés a lei. E aí, qual foi o erro de Pedro? Ele estava tão apavorado, nossa, é tão extraordinário, né? É tão real. Vamos fazer 3 tendas aqui: uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Mas qual o problema? Pedro estava igualando a lei e os profetas a Cristo. E ali a gente tem uma voz saindo do céu falando: este é meu filho amado, ouçam-no. E olha que interessante, essa pequena frase a gente já ouviu um tempo atrás, não ouviu? No batismo de Jesus, Deus Pai aponta para Jesus e fala isso também. Então, o que é trazer? A confirmação. Essa nuvem ali do Sinai também traz a ideia do Antigo Testamento, de Moisés e tudo mais. Então a gente tem a revelação de Cristo sendo ali dentro entre Moisés e Elias. Deus falando assim: cara, escute ele. Ninguém mais é maior que ele. A gente tem a verdadeira revelação da autoridade de Jesus em cima de tudo, em cima de todos, em cima da lei, em cima dos profetas. E a gente vai entender que Jesus ele vem trazer o entendimento da plenitude da palavra. E através dessa transfiguração a gente entende, né? Meio que Pedro fica, em vez de Pedro ficar quieto, ele já é mais espontâneo, mas através de Pedro a gente tem essa grande revelação. O Pai cada vez mais revelando o Filho através das ações que acontecem dentro daquilo, e o Filho também cada vez mais revelando o Pai. E é interessante porque eles ficaram meio sem entender, e aí Jesus pede um segredo messiânico, só que aqui fica um pouquinho diferente. O segredo messiânico aqui já é um segredo em cima da ressurreição. Já não é em cima da revelação de quem Cristo é, mas em cima da sua ressurreição. A gente pega ali Marcos do 9 para trás, muitas parábolas, muitos apontamentos para ele, mas agora Jesus já começa ali no 8, no 9, começar a falar sobre o que vai acontecer com ele, revelar a sua missão, revelar todo o plano de Deus para os seus discípulos. E interessante porque os discípulos ainda não entendem, né? Porque eles tinham uma figura, e se você tem dúvida, eu vou falar de um termo aqui, e a gente tem vídeo no canal também, tá? É o interbíblico. A gente tem uma figura que os discípulos levaram consigo, através do mestre da lei, de um líder político e revolucionário. Jesus era, desculpa o termo, faca na caveira, né? Você chegaria matando todo mundo, chegaria libertando todo mundo. Era um reino em cima das violências, né? Uma visão que os zelotes teriam, os fariseus queriam que acontecesse mais politicamente. A gente tem os saduceus que não acreditavam na ressurreição, os essênios que eram um grupo isolado. Dentro desse grupo, se esses termos são diferentes para você, tem um vídeo sobre o interbíblico, assiste para lá, que vai te ajudar a trazer um entendimento mais profundo sobre tudo isso. Mas, então eles não tinham esse entendimento de ressurreição. Como assim? Um Deus ressuscitar? É meio bizarro a gente ouvir que um Deus sangra, um Deus morre, né? E ali Jesus está trazendo esse entendimento, eles ainda não têm essa visão do todo. E aí eles fazem uma pergunta que eu acho muito interessante: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E essa pergunta, Jesus, eu vou ler separado aqui, que vai ser legal. De fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Então, a gente está vendo aqui que é uma profecia em cima de Malaquias.
falando sobre a questão da restauração, da preparação. Elias, ele é um precursor. João Batista vem com esse espírito de precursor. A gente escuta que ele tem um espírito de Elias, né? E aqui Jesus confirma isso. Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. A gente não entende como reencarnação, e até seria uma heresia se eu falasse isso, mas a gente entende como precursor, essa ideia de preparar o ambiente. E essa pergunta e essa visão de precursor, Jesus transfere até nos dias de hoje. E aí eu pergunto para vocês hoje são precursores de Cristo? Vocês levam a mensagem do reino, preparam o ambiente para que Jesus se estabeleça? Vocês, como Elias e João Batista dessa nova geração, trazem essa mensagem? Vocês carregam o que Cristo queria que levasse? Vocês levam essa mensagem, vocês preparam essa visão, vocês trazem essa visão dos precursores? Isso me fez pensar muito, sabe? Fez muito, muito mesmo. Pensar cada dia mais. Como eu posso levar a mensagem do Evangelho além? Como eu posso entregar cada vez mais a mensagem de Jesus e não aparecer? Ser Ele que apareça e não eu nunca vou aparecer. E essa já começa ali a fomentar essa ideia. E aí vamos dar sequência. Eu vou ler do 14, ele é meio grandinho, tá? Até o 32. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-los. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que eles expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração de incrédulos, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Se podes, diz Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava ajuntando, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos disserem: ele morreu. Mas Jesus tomou-lhe pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui tem um ponto que alguns manuscritos vão trazer só oração, não vão trazer pelo jejum, tá? E eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estavam ensinando seus discípulos, e eles diziam: o filho do homem está perto para ser entregue. Eles o matarão em 3 dias, ele esperará. Mas eles não entendiam o que queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Então vamos lá, cara. Que fantástico aqui, e muita coisa podia nos ensinar aqui. Jesus ali se depara, a multidão e os mestres da lei se discutindo ali, porque um pai levou um menino para os discípulos expulsarem o demônio dele, mas eles não estavam conseguindo, né? Eles não estavam tendo ação, né? Ele até fala: onde quer que apanhe, pediu aos seus discípulos expulsassem, mas eles não conseguiram. E aqui é um ponto interessante, se a gente lembrar de Marcos lá para trás, Jesus deu autoridade aos seus discípulos, né? Jesus trouxe para eles a autoridade para expulsar demônios em seu nome, né? Jesus ali em Marcos 6, capítulo 7, chamando os 12 para juntar-se assim, enviou de 2 em 2 e deu autoridades sobre os espíritos imundos. Então, a gente lê lá no 13, expulsaram muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Bom,
ali os discípulos eles tinham autoridade para expulsar demônios, mas nesse caso aqui aconteceu algo muito interessante. A gente já tem a chave do entendimento, mas olha, Jesus responde assim no 19 aqui, 9:19, voltando. Ó, geração incrédula. O que é ser incrédulo? É você não ter fé. Então a gente já tem a mensagem crucial aqui, que é a incredulidade. Os discípulos ainda não criam fielmente em Cristo. E aqui é um ponto que eu quero trazer para nós. Será que temos a fé que realmente falamos? Será que temos essa fé mesmo que a gente fala, não, eu creio em Deus, eu tenho fé naquilo? Ou você tem uma fé que você precisa estar com o pé no chão, saber realmente ali, tá? Uma fé ali com nenhum olho aberto, né? Nenhum olho fechado, todos os olhos abertos, vamos falar assim, os 2 olhos abertos. Por quê? Eu vou te falar. Antes de falar, vou seguir aqui que o pai vai trazer uma chave muito boa, mas depois a gente vai ter uma chave muito boa com os discípulos. A gente vê ali que ele é um pai muito zeloso com esse menino, né? A gente vê ali que o menino começa a pular e Jesus fala para ele assim, quanto tempo? Ele fala desde a infância. E a gente vê que esse demônio, esse espírito, começa a querer lançar ele para o fogo ou para a água. Com isso, a gente consegue enxergar e ver que realmente ali ele é um pai muito cuidadoso. E aqui que é o ponto que eu ia perguntar para vocês. Quantas vezes na vida a gente realmente está com uma situação que a gente até tem muito cuidado, muito cautela, mas aquilo está tão desgastante que a gente começa a perder a nossa fé. E eu acho interessante que na pergunta do pai ele fala assim, ó, desde a infância, muitas vezes esse espírito tem lançado, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ele pergunta para Jesus se pode, e Jesus responde da maneira, se podes. Por que Jesus devolve com a pergunta? Ele deixa esse cara com a dúvida, né? Esse cara veio com a dúvida com Cristo, para Cristo, e Cristo devolve essa pergunta, como assim pode? Tudo é possível naquele que crê. E aqui ele fala uma chave que eu acho que é a chave que a gente tem que carregar para todos os dias. Até então, estava ouvindo a questão do ministério do Jesus Cop e achei muito legal esse ponto que ele colocou, e eu vou ressaltar aqui. O Douglas, eu ouço muito ele, traz muito entendimento e eu acho muito legal isso. Creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Essa pequena frase aqui ajuda muita gente. Cara, que oração sincera para Cristo, que resposta sincera. Esse pai já estava cansado de todos esses processos que ele estava carregando esse filho. Ele já não sabia se ele acreditava ou não acreditava em Cristo nesse processo. E ele fala, creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Quantas vezes a gente tem que rasgar nosso coração para Cristo e falar, Deus, me ajuda a vencer. Me ajuda a vencer a minha desordem. Me ajuda a vencer a minha falta de fé. Me ajuda a vencer a minha incredulidade de fato. Quantas vezes a gente tem que ser sincero. E eu pergunto, você já foi... você é sempre sincero com Cristo? Ou às vezes você dá aquela maquiada pensando que Deus não vai ver aquilo que você está dizendo, né? Aquilo que você realmente está trazendo. E aqui que me traz a chamada de atenção. Jesus expulsa do menino, e aí os discípulos começam a conversar entre si. E eles perguntam, ficam assim, mas se a gente tem autoridade, por que a gente não conseguiu? E aqui na minha Bíblia está oração e pelo jejum, mas algumas Bíblias vão estar só oração, não tem problema. Só que um ponto que eu queria deixar ressaltado, o que seriam oração e jejum? Disciplinas espirituais. E muitas vezes eu ouvi, e isso é um pouco que sei da minha parte, que a gente precisa ter uma casta de demônios que a gente remove com jejum e oração. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse detalhe. Não é o fato de você jejuar e orar que vai te dar mais autoridade. As disciplinas, a gente chamaria de disciplinas espirituais, que é oração, jejum, leitura da palavra, momento com Deus, vai aumentar a sua intimidade com Cristo. E, consequentemente, você tendo mais intimidade com o Senhor, você vai ter essa autoridade, mas não é por conta de mérito seu. Não é mérito, porque eu jejuei 5 horas, porque eu orei, Deus me deu essa capacidade. Não, a gente tem que entender que essa capacidade reflete a intimidade com Cristo. Quando Jesus chama a atenção dos discípulos é porque realmente no coração deles ainda, eles não criam nesse evangelho, não tinham tanta intimidade com Cristo como deveriam ter.
E Cristo sempre deu sinal em cima de orações, tanto que ele atualiza de novo falando sobre a ressurreição, e eles ainda não conseguem captar essa mensagem. Então que a gente possa realmente cada vez mais se aprofundar nas disciplinas espirituais, não buscando mais poder, mas buscando mais intimidade com Cristo. Porque consequentemente, com a intimidade, você vai entender os processos que Cristo quer, e ali você vai ter autoridade. Mas não entenda como merecimento, porque lembrando, a gente não merece nada, Cristo nos deu por graça, e por graça a gente fica debaixo das suas asas e com gratidão. Então vou dar sequência aqui, porque aqui já vou trazer na sequência, a minha Bíblia está quem é o maior, é um subtítulo, vou ler do 33 ao 37. E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntaram-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles. Pegando no braço, disse: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está recebendo. E quem me recebe não apenas está me recebendo, mas também aquele que me enviou. Aqui, a gente tem uma coisa engraçada, né? Os discípulos ficam em silêncio como Jesus não tivesse poder de audição e não escutasse realmente os pensamentos deles, né? Só que ali a gente está entendendo ainda que os discípulos, e a gente vai ver conforme a gente vai andando aqui nos capítulos, que eles ainda estavam vendo o Messias, o Jesus, que eles estavam seguindo como um líder político. Então eles queriam saber, quem que é o maior entre nós aqui? Alguém vai ser o maior, alguém vai ser o líder, vai ser o capitão, vamos falar assim. O linha de frente após Jesus vai ser ele vai ser o manda-chuva. Só que Jesus traz, igual eu te falei, o reino de ponta cabeça. Jesus traz a melhor resposta. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Paulo Borges, ele fala uma frase que é: o que é o reino de Deus? É você ir no ponto de ônibus, você tá caçando, né? Achar o ônibus que leva ali para a salvação, e não você já chegar e sentar na cadeirinha e ficar quietinho. É você achou o ônibus, eu vou lá e vou gritar para trazer mais gente para dentro. Então, cada vez mais você se envolver com isso, né? Evoluir com isso nesse sentido. Então, nessa mensagem, Jesus está trazendo o quê? Você quer ser o primeiro? Você quer ser o maior? Você tem que servir a todos. Quanto maior a posição, mais servo de todos você é. Quanto mais você almeja a Cristo, mais servidão você vai ter. Mais você vai se preocupar com as pessoas, se entregar pelo Evangelho, cada vez mais cuidar dessas pessoas, cada vez mais buscar amar as pessoas de fato, né? Então, isso é a visão do Evangelho, esse reino invertido, né? O primeiro não vai ser sempre o melhor, no sentido de maior, mas vai ser o primeiro que mais serve, o que mais se entrega pelo Evangelho de fato. E aqui, Jesus ele já traz uma coisa, um pequeno detalhe que a gente às vezes não se atenha, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu achei um comentário aqui, mas a gente passa despercebido, tomando uma criança, colocou no meio deles. Por que Jesus pegou uma criança e pôs no meio deles? Vocês se perguntam quando vocês leem isso, por que Jesus fez essa atitude? Naquela época, as crianças eram vistas como sem status. As crianças eram vistas como marginalizadas, as crianças eram vistas como algo de desprezo. Então, quando Jesus coloca elas no centro e fala que para você ser maior, você tem que ser humilde como elas. Vocês têm que entender que a grandiosidade não está a ver com o status que você tem, porque as crianças eram marginalizadas. Hoje eu te pergunto, muitas vezes a gente não ouve as crianças, né? A gente não dá bola para as crianças, e as crianças, elas são dignas, elas são as maiores, vamos falar assim. Quando Jesus traz isso no centro, ele fala, quem recebe esta criança em meu nome, recebe eu, recebe a Deus. Então, que a gente possa realmente entender a importância das crianças. Através dessa pequena ação, a gente já começa a entender uma linha de fato. Jesus já traz uma proposta de quebra do mundo. Hoje, a gente tem importância com as crianças um pouco, ou na verdade, na minha visão, grande parte ou principalmente vem através da Bíblia.
através desse cuidado de Cristo com as crianças. Cristo, ele tem um cuidado muito grande com as crianças, e que através disso, por isso que ele põe essas crianças ao centro. E isso é muito legal. E isso traz uma ideia, né? E olha que fantástico. Lendo o Marcos 9, esse momento aqui mexeu muito comigo, porque realmente Cristo pega pessoas que não tinham valor e trazem para o centro do Evangelho e começam a trazer valor para essas pessoas, para esse grupo, né? Que é as crianças. A questão não é que Cristo não quer trazer algo maior que ele, mas sim trazer uma posição digna do que ele quer, do que ele pretende no reino dele, e a gente precisa vivenciar cada dia mais no nosso. Vamos dar sequência do 38 ao 41. Também é muito legal e muito forte. Uma coisa que a gente toma muito cuidado nos dias de hoje. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeça, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhe digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome por vocês pertence a Cristo, de modo nenhum perderá essa recompensa. Esse bloquinho aqui traz a visão que muitas pessoas às vezes têm deturpado do Evangelho. O Evangelho não é exclusivista. Em que sentido? Aqui, quando a gente lê, a gente entende que Jesus está falando para os seus discípulos assim, cara, vocês têm a importância de vocês, mas vão ter pessoas que também vão fazer pelo meu nome. Vão ter pessoas que também vão trazer a mensagem do Evangelho através de pronunciar meu nome também, vão ter essa autoridade, e vocês não são exclusivos, vocês não são os principais. Vamos falar assim, vocês não são a série A e temos a série B dos menorzinhos. Isso eu trago hoje, no nosso dia de hoje, através do Evangelho. Muitas vezes quando a gente ouve, a gente vive num ambiente de igreja, a gente tem a ideia de que isso não pode acontecer em outros ambientes, ou isso não pode acontecer com outras pessoas. E o Evangelho pode sim acontecer com outras pessoas, pode ser vivenciado por outras pessoas profetizando, e isso que é lindo, né? Várias igrejas profetizando, várias igrejas pregando a palavra, igrejas bíblicas eu falo, levando isso à frente. E isso faz vivenciar o Evangelho. E Jesus está mandando uma mensagem que não é exclusiva. E aqui eu acho legal que Jesus fala assim, quem lhe der um copo de água, uma ação mínima, você limpar a igreja, você levar um lixo, você cuidar de alguém, você estender a mão para alguém, se você fizer algo em nome de Jesus, você está jogando a favor, você não está jogando contra. E isso é louvável ao Senhor. E isso é glorificado aos olhos do Senhor. Isso traz gratidão no nosso coração. Então que a gente possa entender que os processos de Cristo, muitas vezes, pessoas vão estar falando do Evangelho e, por exemplo, eu falo por mim, né? Hoje eu trago uma mensagem para vocês, eu trago através de áudio, mas talvez possa ter alguém que também vai trazer através de áudio eu não posso falar assim, não, esse cara aqui, vou começar a apontar os pontos negativos, vou mostrar que ele não, o Evangelho é para todos, o Evangelho é para todos ouvirem, para todos pregarem, para todos viverem, para todos serem transformados. Principalmente, o Evangelho é para a gente pregar a toda criatura. E o objetivo é quanto mais cristãos formados, mais Cristo à frente, mais apontando para Jesus. E esse é o objetivo. Então, é essa a ideia, não exclusividade. E a gente vai ler do 42 ao 50 e já finalizar o capítulo 9. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, será melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão ou fizer tropeçar, corte-a. Melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, e o seu pé se fizer tropeçar, corte. Melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés se lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno.
aonde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado como o fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como estará o seu sabor? Tenha sal em vocês mesmos e vivem em paz uns com os outros. E aqui é a mensagem que é muito forte também. É sobre, aqui no meu evangelho, aqui na minha Bíblia está escrito a indução ao pecado. O que é de fato aqui? Jesus está falando assim: se aquilo te faz pecar, corte. Muitas vezes a gente, com alguns pecados, a gente tem uma política de se policiar e falar assim: não, eu vou ficar com aquilo, mas tranquilo, não vai me afetar. Dá pra mim, eu me controlo. Infelizmente a gente vê muitos casos que as pessoas não conseguem se controlar, são desculpas para viver nesse pecado, e Jesus já está dando um conselho. Se aquilo te faz pecar, corta. Se o seu olho, se você toda vez que, por exemplo, eu passo naquela rua, toda vez eu olho as moças, isso me faz pecar, corta, não passa mais naquela rua. Não é fugir daquilo, é você ter um discipulado radical. Se aquilo toda vez que eu vejo o Instagram, eu faço fofoca, eu julgo, corta. Se aquilo vai te fazer mal, sendo no sentido, limita um horário, faça pesquisas mais produtivas, ou realmente tire o Instagram, tire a rede social que possa estar te atrapalhando, tire aquilo que possa estar te fazendo pecar num nível muito alto. Tira realmente a ideia de pecar. É um radicalismo, mas é um radicalismo pro bem. É mais fácil você não ter a rede social e ter a eternidade do que ter a rede social e queimar no fogo do inferno. Então é mais fácil você realmente, igual Cristo falou, mais fácil você ficar com um olho só e ir pro céu, ter a eternidade, do que com os dois olhos ir pro inferno. Isso te fazer cair, isso fazer você pecar. E aqui ele finaliza com o sal. O sal, ele aparece na Bíblia com uma ideia, naquela época de Romanos, algumas contas eram pagadas até com sal, ele tinha o seu valor, e aqui na minha Bíblia está escrito o seu sabor, ou algumas vai estar insípido, que significa também questão de sabor. O sal, ele tinha 3 missões na época ali de Roma: cura, algumas feridas eram curadas com sal; preservação, porque a comida era preservada; e sabor, e ele tinha um valor de moeda, vamos falar assim, 1/4 ali, porque vem a palavra salário, vem através de sal. Então, através disso, a gente começa a entender que Jesus está chamando atenção para quê? Do que adianta? Ali na época não era um sal refinado que a gente tem, Era um sal que podia ser misturado com as impurezas, e isso faz perder o gosto, faz perder o valor. E Jesus está defendendo essa linha. Do que adianta você ser sal, mas você não dá gosto. Você não dá sabor do Evangelho. Você já está contaminado, E aí por isso que esse radicalismo faz a gente ser cada vez mais puro, cada vez mais envolto dentro desse evangelho, cada vez mais cuidado dentro desse ambiente. E finalizando aqui Marcos 9, gigantesco, ele ensina sobre questão de humildade, generosidade, coloca as crianças ao centro, no sentido de direito das crianças. Na época as crianças eram marginalizadas, e no capítulo 10 a gente vai ver que também tem um pouco disso. E aí Jesus também volta a trazer essa visão de, as crianças têm o seu valor, têm a sua posição, têm o seu grupo. E muitas vezes o evangelho é isso, a gente defender a visão de Cristo. E a pergunta que eu faço, e eu queria deixar como chave para dentro do seu coração, é: de que forma você tem sido um precursor do reino de Deus na vida diária? De que forma você tem levado o evangelho? Você tem sido sal nos ambientes que você está? O sal, ele é interessante, Ultimamente a gente o sal não tem tanta notoriedade, A gente nem conhece muitas embalagens de sal, vamos falar assim. Ele é até, de certa maneira, desvalorizado, Mas ele na comida, ele dá sabor, ele mostra presença. Então nos ambientes que você está, você traz a pureza, você traz o sabor, você preserva a palavra, você denuncia, a justiça aparece quando você está nesses ambientes. E essa pergunta: você está sendo um precursor do evangelho? Você está preparando para a volta de Jesus as pessoas? Você está levando a mensagem do evangelho cada vez mais profundo? E
esse episódio de hoje. Esse é o capítulo 9. Espero que seja abençoador. De novo, se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações. Também, se estiver ouvindo no Spotify, nos siga. Curta, compartilha, comenta e coloca um pouco que você sabe, se algum ponto te tocou, se algum ponto foi legal para tu. Espero que o podcast esteja te ajudando, esteja incentivando e agradeço a cada um que ouve, a cada um que gasta seu tempo aqui. E lembrando, cada vez mais temos que apontar Jesus. Espero que tenham gostado, que Deus abençoe. Amém.